E aí, ativos, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, faço parte do time de sucesso do cliente. Provavelmente, se você é nosso cliente, eu já conversei com você. E hoje a gente está trazendo esse podcast aqui para trazer muito mais informações sobre ativo contabilidade. Então, vou começar pedindo para o Anderson, nosso CEO e fundador, contar um pouquinho sobre ele, mas também não precisa falar do currículo todo. Tá? Pega leve que o pessoal também precisa saber das outras coisas. Então, vamos lá. Fala pessoal, eu me chamo Carlos Anderson, sou CEO e fundador da Ativo Contabilidade, contador, especialista em direito tributário, em finanças e asset allocation. E nesses anos ajudando empreendedores a gerir melhor o seu negócio e fazer seus negócios crescerem. Ele não demorou muito. Então vamos lá, eu trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente direcionar melhor. Então, a primeira dúvida que eu gostaria de saber aqui, para o pessoal conhecer um pouco melhor. Quais são os segmentos que hoje nós da Ativo Contabilidade trabalhamos? Então conta aí para o pessoal, de repente tem alguma empresa que gostaria de nos procurar, mas não tem certeza se a gente atende esse segmento, então é importante deixar claro. Hoje, na verdade, nós trabalhamos com todos os segmentos que geram lucro, né? Serviço, comércio, indústria. Então, nós temos clínica de fisioterapia, pilates, nós temos clínica médica, nós temos comércio em geral, diversos tipos de comércio, nós temos indústria, confecção, loja de roupa. Então, atendemos vários segmentos e, claro, cada um tem a sua dificuldade, suas dores, mas nós conseguimos ajudá-los em diferentes frentes. Perfeito. Então já entendi que são vários segmentos, acho que já ficou claro para todo mundo, mas existe algum segmento que esse aí é a nossa especialidade? Pronto, no decorrer do tempo da Ativo Contabilidade, foram vindo alguns clientes em dois ramos específicos, que é a loja de roupa e confecção. Então, por ter vários clientes nesses ramos, acabamos conhecendo maior suas dores e aí auxiliando esses dois ramos de forma até principal. Então, se eu olhar para a nossa carteira de clientes e ver quais são os ramos que nós temos hoje mais expertise, são loja de roupa e confecção. Tá, e como foi que a gente se tornou especialista em loja de roupa e confecção? Seria que você falou agora que a gente tem muitos clientes nessa área, né? E de fato, então seria talvez por conta de termos tido muita experiência com esses clientes que hoje a gente pode dizer que somos especialistas. O que fez a gente se tornar especialista nessa área? Isso. Com o tempo, vários clientes desse ramo começaram a acompanhar o escritório e também a pedir ajuda, né? Querer o acompanhamento do escritório. Então, com conversas com os donos desses negócios, desses ramos, a gente começou a perceber algumas dores, algo específico dessas empresas. E aí nós criamos uma forma de trabalhar e entender esses negócios, né? A parte tributária, a parte setor pessoal, mas além disso, né, também conhecer a gestão em si, de confecção, de loja de roupa, das margens de lucro, de como é que uma confecção trabalha, se é terceirizado, as costureiras ou é interno, se o cortador é externo ou é interno, se isso vai dar lucro ou não. Então, com conversa com muitos empresários desse ramo, a gente acabou conhecendo a fundo. Pronto, então já fica claro para todo mundo que está aí, ó. Loja de roupa e confecção, precisa de um escritório de contabilidade? Ativo Contabilidade, viu? Melhor opção para você. Então vamos lá para a próxima pergunta. Como eu estou no escritório todos os dias, então eu sei como é que funciona o nosso atendimento. E eu sei que sempre que você identifica que existe a necessidade, você sempre faz o apontamento para o cliente. Olha, a melhor direção seria por aqui. E às vezes esse apontamento pode ser uma coisa que ele não queria ouvir. Mas como é que você lida com isso? Você não se preocupa em, por exemplo, mas se eu falar isso, esse cliente pode não gostar do que eu estou falando, de repente ele pode deixar de ser um cliente, né? Você não tem medo de acabar ultrapassando o limite? Olha, confesso que não. Quando eles nos contratam para fazer a parte fiscal e pessoal, é aquele serviço. Mas quando eles pedem para conversar e prioritariamente é comigo, normalmente é eu que vou para a reunião. Quando eles querem conversar sobre o seu negócio, é o seu negócio. Eles querem uma verdade. Então, eu não estou lá para alimentar ego de ninguém e falar o que eles querem ouvir. Eu falo o que, de acordo com os números, principalmente com dados, se a empresa vai dar certo ou não.
Isso é até legal falar, porque tive uma reunião esses dias de um empreendedor que perdeu o simples e virou regime normal. E aí, quando acontece essa migração, aumenta a carga tributária. Então, ele me mostrou a DRE de 2022, que, para quem não sabe, DRE é a demonstração do resultado do exercício. É naquele ano o quanto a empresa deu de lucro, a margem de contribuição e tudo. E analisando com ele e colocando essa nova carga tributária, eu mostrei para ele e comprovei que a empresa não vai dar lucro nenhum. Ele vai trabalhar só para pagar as despesas com esse aumento da carga tributária. E é isso que eu tenho que dizer. Não fingir que tudo está certo na empresa só para a empresa se manter ou para continuar sendo o cliente da gente. Porque a prioridade da gente é o cliente não só se manter, mas crescer. Porque cada vez mais me mostra que quanto mais nós fazemos pelos nossos clientes, para eles crescerem, mais eles nos veem como uma peça fundamental dentro do negócio dele. Então, assim, quando eu vou para a reunião, eu vou para falar aquilo que os dados me mostram, não aquilo que eles esperam que eu vá falar, que eles querem escutar. Né? Então, para mim, é normal. Então, não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu. Assunto interno. Mas eu vou compartilhar com vocês. Acho que foi mês passado, não foi? Foi. Foi lá, a cliente foi lá? Sim. Para não citar o nome. Foi uma cliente lá na empresa. Ela falou assim, Anderson, tô pensando em abrir uma nova empresa. Aí o Anderson falou assim, não foi com essas palavras, mas ele falou, não vai dar certo, isso daí. Aí falou bem diretamente pra cliente, né? E aí quando a cliente saiu, aí a gente falou assim, Anderson, como é que tu fala um negócio desse pra ela? Tão direto. Mas e aí, qual foi o resultado que ela teve? Porque depois que tu falou pra ela que não era uma boa ideia, ela tomou uma ação. Qual foi a ação que ela teve? Isso é porque assim, ó, no caso desse específico, ela tem uma empresa e ela queria abrir um outro negócio. E aí eu falei para ela que não ia dar certo, porque conhecendo a empresa dela e ela não tem a organização necessária nem na primeira empresa. Então, como é que ela iria abrir um outro negócio? Quem é que ia cuidar? Como ela iria se organizar se nem no primeiro negócio que ela tem, ela não consegue gerenciar de forma efetiva? Então, isso daí nada mais seria do que ela abrir uma outra e acabar quebrando as duas. Então, isso aí ela percebeu que realmente não faz sentido, porque a primeira coisa ela tinha que cuidar da primeira empresa, que é aquela que gera renda para ela. Depois que ela organizasse, tivesse tudo nas mãos, aí sim, a possibilidade de enfrentar novos desafios. Então vamos seguindo aqui, né? Agora dessa história aí que eu lembrei e trouxe. Ao longo desses 10 anos aí, que na verdade a Ativo nasceu lá em 2017, que é quando realmente foi fundada, mas você já atuava como contador desde antes, então você já tem aí 10 anos de experiência. E dentro desse teu tempo de experiência, o que que você diria que tem sido a maior dificuldade dentro desse setor de loja de roupa e confecção? Qual que hoje é a maior dificuldade deles que eles sempre apontam, Anderson? Isso daqui é a parte mais difícil para mim, para cuidar da minha loja, para cuidar da minha confecção. Tá. Vamos lá, loja de roupa. A loja de roupa, a maior dificuldade em si é a própria concorrência, né? A concorrência com o mercado externo, isso gerou uma concorrência muito grande de produtos sendo adquiridos na Shein e em outras distribuidoras da China e tal. Então, vem com produtos muito, muito baixos, com valores baixos, e isso gera uma concorrência meio que desleal para aquelas lojas que estão aqui trabalhando, pagando seus impostos normais. Outro ponto também da loja de roupa é a questão qual tipo de venda você vai fazer, qual tipo de negócio você vai abrir. Se é online, que tem um custo muito mais baixo, que não tem aluguel, não tem energia, isso acaba dando você uma possibilidade de uma margem de lucro maior e assim você consegue concorrer. Mas a partir do momento que você passa por uma loja física, que aí tem as despesas mensais, os custos de aluguel, energia, água e tudo que acarreta em você abrir uma loja física, e isso faz com que a sua precificação fique com um valor muito mais apertado de margem. Então, na loja de roupa, o que nós vemos isso? Então, assim, se você pensa em montar uma loja de roupa, foca no online. Aí a dica Depois que você tiver com a sua loja online, com faturamento legal, aí sim, abre uma loja física.
Mas aquela loja física, primeiro você tem que entender que é para gerar uma autoridade, para gerar uma segurança para os seus clientes. Não necessariamente essa loja física vai te dar um lucro, mas passa muito mais credibilidade você ter uma loja online e ter uma loja física para os clientes. Então, isso já tem estudos que comprovam que até a loja online aumenta muito o faturamento quando se tem uma loja física para passar credibilidade. Afinal, todo mundo tem um certo receio de comprar na loja que é só online para saber se realmente vai receber, né, se não vai ter nenhum tipo de problema. Então, loja de roupa, a prioridade é isso. Confecção, a maior dificuldade que se tem na confecção é a precificação, porque a confecção nada mais é do que uma indústria, né? Então, você recebe os insumos e vai transformar em produto acabado. Então, você compra ali o tecido, compra os aviamentos, aí tem um modelador, tem um cortador, tem as costureiras, tem um pessoal que vai separar os pedidos, a embalagem. Então, isso você vai saber precificar de forma correta, separar os custos desses produtos. Então, isso é uma dificuldade muito, mas muito comum das nossas confecções. Outro ponto, que é a partir do momento que você coloca a sua confecção interna, então você tem as suas costureiras, seu cortador e tudo lá internamente na sua confecção, é a gestão de pessoas, né? Então, tem a dificuldade de conseguir costureiras, de elas se manterem no seu negócio e não ir para o concorrente. Então, eu vejo muito essas dificuldades dentro de uma confecção, certo? E tem aquela em comum, tanto da loja de roupa como a confecção, que é a falta de controle, financeiro. É você fazer o controle do seu negócio e aí ter nas mãos os dados para tomar certas decisões. E isso independe, tanto a confecção como loja de roupa. Eu vejo isso quase que diariamente, conversando com os empresários. Então, pronto, é isso, né? Acompanhar os números é sempre importante para a nossa tomada de decisão. Então, agora que a gente entendeu um pouco sobre a maior dificuldade dentro ali do setor de loja de roupa e confecção e em relação aos outros setores, né? Já que nós atendemos também os outros segmentos, da parte deles, qual seria essa maior dificuldade? Confessar para ti, essas dificuldades que eu apontei da loja de roupa e de confecção gera aqui meio um padrão para outras empresas. Então, precificação é algo que é uma dor de todo tipo de cliente, de todo setor. É uma dificuldade imensa, principalmente para micro e pequenos empresários, saberem precificar bem o seu produto ou serviço. E isso, claro, pode afetar diretamente nas suas vendas. Uma precificação errada, ela pode vender pouco ou pode até vender bem, mas quebrar porque não está dando lucro. Outro ponto também que é muito comum é a gestão de pessoas. Uma coisa é você ter um funcionário, outra coisa é ter 5, outra coisa é ter 10, outra coisa é ter 50. Então, você não ter claro esse controle dessa gestão de pessoas, os processos alinhados, as obrigações que os colaboradores têm com a empresa e a empresa com eles, tudo claro, fica muito difícil com o decorrer do tempo. E aí eu vejo empresas que crescem, tem 10, 15 colaboradores, os donos ainda querem ter o controle de todos, mas é difícil você começar a conversar com cada colaborador quando a equipe está grande. Então, eles têm dificuldade de elevar novos líderes. Então, é muito mais fácil você conversar com 3, 4 pessoas ali estrategicamente, que são líderes de outras pessoas, do que você conversar com 15, 20, 25 pessoas, cada um com a sua opinião. Então, isso também é uma dificuldade. E, voltando a falar, a parte financeira também é algo comum em todas as empresas, seja aquela que fatura 10 mil, como a gente tem no escritório, como aquela que fatura 4 milhões mês, que a gente também tem no escritório. Então, a gente percebe que essa dificuldade financeira é independente do tamanho da empresa. Normalmente, eles não veem isso como algo importante dentro do seu negócio. Perfeito. Outra dúvida aqui para trazer para o pessoal eu sei que a gente tem hoje uma base muito sólida de clientes e quando eu entrei, eu fiquei com essa dúvida e aí eu resolvi trazer para cá. Como é que a Ativo Contabilidade consegue trazer um nível tão alto de retenção dos clientes? Porque a gente conversa muito lá na empresa. Então, eu sei que a maioria dos clientes que saem ou porque realmente ele não tem mais condição de manter a empresa dele, então não é porque ele está insatisfeito com o escritório,
ou é porque, de fato, ele gostaria de pagar menos. Então, como é que a gente consegue manter esse alto nível de retenção do cliente não sair insatisfeito? Pronto, isso daí, um termo técnico é churn. Churn nada mais é quantos clientes saem da sua base, né? Seja de serviços recorrentes ou de produtos que são vendidos para um cliente, quantas vezes aquele cliente compra, ele parou de comprar, o porquê. Então, isso é churn, você tem que entender isso. Lá no escritório, desde quando nós começamos a analisar, em 2020, nós percebemos que apenas um cliente sai por ano para outro escritório de contabilidade. Então, isso é uma taxa baixíssima pela quantidade de clientes que nós temos. E aí, assim, eu creio que o ponto principal é fazer além do básico. Então, assim, quando o cliente contrata a gente, ele contrata para cuidar do fiscal, do pessoal, da contabilidade, né? Dar o suporte. Mas nós entregamos além disso. E principalmente, e assim eu falo para você que é dono de negócio, seja qual for, bote o cliente no centro das suas decisões do seu negócio. Então, assim, por experiência, eu percebi que algo que era muito comum dos clientes de contabilidade era reclamar do atendimento, da falta de suporte. Então, lá no escritório, nós temos isso como prioridade máxima. O atendimento via WhatsApp, o retorno, nossos prazos. Por quê? Porque independente da gente estar em um local físico distante dos nossos clientes, é primordial que o cliente se sinta sempre próximo à contabilidade. Então, ao meu ver, talvez isso seja o principal ponto que faz com que a gente tenha um churn tão baixo. Inclusive, no mês passado, né, que entrou essa cliente que tem 3 empresas, e eles trouxeram justamente essa pontuação, que lá no escritório deles, eles não tinham esse acompanhamento. Não só tinham esse acompanhamento, como também em relação ao próprio trabalho, né? Houve algumas dificuldades ali por parte do escritório, e agora eles encontraram ativo, e a gente que está cuidando disso, né? Isso, exatamente. É um cliente que entrou agora há pouco, são 3 empresas, e aí eles até estranharam a forma da gente de atendimento, porque para eles não era comum, porque lá no escritório nós temos uma regra. O atendimento não pode durar 5 minutos a primeira chamada. Então, quando o cliente entra em contato, a gente tem que dar pelo menos um bom dia ou boa tarde. Isso não significa que a gente vai resolver de imediato o problema do cliente, mas o cliente saber que chamou, a gente está ali disposto a ajudar. Inclusive, a gente vai para lá essa semana, né? Ou é na próxima, para fazer uma reunião com eles, apresentar umas informações. Anderson, em outros conteúdos, aí, em outros momentos, eu sei que você já citou a importância de ter uma boa equipe. Então, eu sei que você avalia as pessoas que entram no time, tudo bem, isso aí é ótimo. Mas em relação ao cliente que entra, ele também passa por uma análise? Confesso para ti que no começo da minha trajetória não tinha como a gente fazer uma análise do cliente, porque a gente precisava colocar cliente, né? Chegou, fazia parte. Mas chega um momento que a gente percebe que não adianta só vender. A gente precisa vender bem e para o cliente certo. Por quê? Porque você está comigo todo dia lá, então você sabe o quanto eu analiso os dados do escritório diariamente. Me fale. Não só financeiro, como marketing, como comercial, como os clientes em si. Então, na última análise que eu fiz, eu percebi algo muito comum daqueles clientes que costumam deixar o escritório, pelos motivos que a Isabela já passou, ou por algum motivo reclamam do escritório. Esses clientes têm algo em comum. E ao analisar eles, eu percebi que esses clientes não são o perfil do nosso escritório. Então, por não ser o perfil ideal do escritório, eles acabam se tornando detratores do nosso escritório. Mesmo que não tenha um peso por ser um detrator. Mas a gente acaba gerando força de trabalho para esses clientes que, além da parte financeira, não tem nenhum tipo de retorno. Então, você, dono de empresa, seja qual for, analise bem qual o tipo de cliente, qual é o tipo de cliente que você quer ter na sua base. Produto, seja serviço, seja o que for. Porque se você vender para o cliente errado, é muito fácil dele falar mal do seu negócio. Não porque o seu negócio não está bom, mas porque ele não está alinhado com o perfil da empresa. Ele não está alinhado com o perfil da empresa. Porque assim, é algo que até a gente conversou essa semana internamente sobre a cultura do escritório.
Só que a cultura, ela não tem que ser só da porta para dentro. A cultura, ela também tem que ser alinhada com os clientes que estão entrando. Porque senão não vai fazer sentido, algo vai ficar desordenado no meio disso daí. Perfeito. Imaginando agora que a gente tem outras pessoas que estão assistindo, e a gente já informou no começo que nós somos especialistas em loja de roupa e confecção, para uma pessoa que quer abrir uma loja de roupa e confecção, o investimento inicial é muito alto? Como é que fica aí essa questão da abertura de uma empresa nesse ramo? Olha, assim, eu indico a você que quer abrir uma loja de roupa, e até bastante comum, tem vários dados aí da Junta Comercial, Sebrae, que normalmente as pessoas que têm que empreender por necessidade, que são aquelas que perdem um trabalho e precisam de uma fonte de renda para se manter, muitas delas ou vão para abrir uma loja de roupa ou vão para a parte de alimentação. Então, assim, quer abrir uma loja de roupa? Te falo, começa no MEI, vai para online, você vai ter um custo mais baixo, entender de negócio. E aí sim, quando a sua empresa vai crescendo, entenda que você vai precisar de pessoas qualificadas perto de você para te dar o suporte. Não ache que o empreendedor ele é dono da verdade de tudo. Então, eu já estou mais de 10 anos nisso, com o escritório desde 2017, e assim, invisto pesado em conhecimento e mentoria com outras pessoas muito melhores do que eu, porque você não vai crescer só. Então, é bom ter um acompanhamento de perto, de pessoas que possam lhe dar o suporte, a partir do momento que você vê seu negócio crescendo e você se vê meio perdido naquilo dali. Então, é bom comece básico, como MEI, como normalmente as pessoas começam, mas a partir do momento que você vê seu negócio crescer, aproveite essa onda e procure pessoas qualificadas para te ajudar a alavancar ainda mais o seu negócio. Se uma pessoa quiser agora, né, agora que a gente já entendeu essas questões aí, que seria melhor abrir no virtual e depois você, para trazer mais autoridade e até confiança, né, porque às vezes a pessoa vai comprar no online, aí não tem um lugar físico e aí ela não sabe, mas será que é seguro? Vão pegar meu dinheiro, não vão me dar de volta? Mas qual que seria a maior burocracia hoje para a pessoa conseguir abrir a loja dela? Tá, a partir do momento que você quer abrir, a burocracia que você vai chegar assim, antes eu quero mudar do MEI para o Simples Nacional, ou já quero abrir minha empresa como ME, PP, beleza. O que é que a gente precisa fazer? Registrar na Junta Comercial, na Receita, na Cefaz, na Prefeitura, Corpo de Bombeiro. Isso é primordial você, quando começar o seu negócio, fazer do jeito certo. Os custos na abertura de empresa, normalmente as pessoas acham que os custos são bastante elevados, mas na realidade não. Você vai ter a taxa da junta, vai ter o serviço do escritório, e se for comércio, que aí sim você vai ter que adquirir um sistema de emissão de nota, talvez pelo faturamento, o módulo fiscal, o MFE aqui no estado do Ceará, né? Mas assim, não é algo que vá afetar diretamente. Então assim, quando você quer abrir seu negócio, a primeira coisa é conversar com o escritório de contabilidade para passar esses custos. Porque você tem que fazer um planejamento do seu negócio. E essas despesas tem que estar dentro do seu planejamento. Até porque você vai ter um acompanhamento mensal, vai ter aquele gasto mensal. Então, tudo isso tem que estar no seu plano de negócio. Você não pode só, do nada, acordei, quero empreender. Quero abrir minha empresa hoje agora. E aí, acordou 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu já quero abrir. Calma, porque você pode estar metendo os pés entre as mãos. Faça o plano de negócio tranquilo. Entre em contato com o escritório de contabilidade, com o ativo contabilidade, para poder ver como fazer os custos disso daí, o acompanhamento mensal, a sua carga tributária para você fazer sua precificação correta, e daí sim você dá o seu ponto inicial. E como é que nós podemos ajudar a pessoa que está querendo abrir a empresa dela? Tem todos esses pontos aí que você trouxe, mas a gente lá cuida de tudo isso e a gente mantém esse cliente informado sobre em que etapa que a gente está do processo, como é que a gente ajuda ele nessa abertura de empresa? Pronto, lá no escritório nós temos o serviço de abertura de empresa, onde nós começamos e te entregamos todos os documentos hábeis para a tua empresa funcionar, certo? E aí dentro dele nós iremos acompanhar
cada processo. Então, vamos lá. Quando sai na junta e receita, informamos para o cliente, teu processo junta e receita está ok. Estamos indo para prefeitura, estado. Por quê? Porque o cliente tem que saber tudo o que acontece no seu negócio desde o começo. É algo que é uma cultura e é primordial no escritório, a honestidade. A honestidade dentro do escritório, colaborador com colaborador, colaborador comigo, eu com o colaborador, e os colaboradores e eu com os clientes e os clientes para conosco. Então, isso é primordial. Por quê? Porque sabemos que cada CNPJ que está no escritório não são só números, mas são sonhos de quem abriram, que são seus proprietários. Dentro disso aí que você falou, eu já sei que nós somos uma contabilidade consultiva, que a gente dá ali as orientações para o cliente, diz o direcionamento, mas é claro que sempre vai ter aquele cliente que vai optar por não ouvir e não seguir com essa orientação. Como é que a gente procede nesses casos? A gente passou ali a informação, a gente falou, olha, não vai por esse caminho, mas aí a pessoa, não, eu vou por aqui mesmo assim, mesmo você dizendo que não dá certo, eu vou. Não, assim, nós somos uma contabilidade que, além de fazer o trivial, o básico, nós estamos ali para ajudar o cliente. Mas, como eu sempre falo, eu estou ali para dar uma opinião, analisar os dados e ver as melhores decisões. Passar para o cliente quais são as melhores decisões para ele tomar. Mas jamais eu posso tomar a decisão pelo dono da empresa. Então, cabe a ele achar o que é melhor para o seu negócio. E isso é algo que eu sempre vi trabalhando. Assim, e percebo claramente, e espero que com esse vídeo aí, quando for rodar, alguns clientes cheguem lá e dizem, Santos, eu fiz exatamente aquilo que tu falou e deu certo, porque nós temos inúmeros cases de pessoas que, numa conversa, pegaram alguns insights e colocaram dentro do seu negócio e aumentaram o faturamento, organizaram a gestão, organizaram o financeiro, dividiram o que é da empresa, o que é pessoa física, com o seu prolabore fixo. Então, assim, a opinião nós damos, né? A decisão de tomar aquilo como verdade e aplicar ou não é o empresário que vai fazer. É com a pessoa, né? E quando a pessoa escuta? Eu sei que a gente teve um cliente, não lembro quem foi, mas a gente teve um cliente que você deu uma orientação, acho que foi até para... Não sei se foi para reduzir o prolabore, eu não lembro exatamente o que foi. Mas aí, depois que ele seguiu isso, ele começou a ter melhores resultados. Até o faturamento, se eu não me engano, o faturamento dele aumentou. Como é que é quando o cliente escuta que a gente diz? Na verdade, nós temos vários cases de pessoas que escutaram, analisaram aquilo como algo que poderia ajudar e realmente melhoraram. Então, nós temos pessoas que tiravam prolabore absurdo da empresa e pedimos para poder separar o que é da pessoa física e jurídica. E isso foi fundamental, porque a empresa começou a ter mais reserva financeira na empresa, ele ficou mais tranquilo. E isso ele consegue ter mais dinheiro para investir, seja em tráfego pago, seja em qualquer outra estratégia de marketing comercial para gerar mais faturamento. Porque se tem mais dinheiro na empresa, ele consegue investir mais no negócio para crescer. Mas também tivemos empresas que organizaram a gestão, organizaram os processos, que criaram seus fluxogramas de como é que a empresa dele trabalhava, para ele entender quando ocorresse um erro, onde era mais ou menos o erro que estava ocorrendo no seu negócio. Nós tivemos outros inúmeros acompanhamentos e decisões que o empresário tomou de acordo com o insight ali, que fez com que as empresas... Então, tem empresa da gente que começou com a gente com 100 mil, hoje fatura milhões. Então, é isso. É o acompanhamento além do básico. É perceber que quanto mais o nosso cliente crescer, ele vai ver a gente como uma peça fundamental e a contabilidade crescer junto com ele, né? Então, essa é a mentalidade desde sempre. Então, olha, deixar uma dica aí para vocês. Quando o contador de vocês der uma orientação, escute. O Anderson, ele consegue até avaliar o seguinte, se essa empresa continuar dessa forma, eu lembro que você já falou isso pra gente, se essa empresa continuar dessa forma, dentro de 1 ano, no máximo 1 ano e 6 meses, ela quebra. Então, o contador, ele tem os números. Quando ele der orientação, escute, né, Anderson? Escute. É bom. Para sua empresa não quebrar, tá bom?
Dentro ali da sua equipe, eu sei que você é muito transparente, a gente já trouxe essa questão da honestidade, mas os colaboradores hoje da Ativo, eles sabem onde a empresa quer chegar, eles conseguem avaliar, não, se a empresa quer chegar aqui, eu consigo então entender se faz sentido para mim fazer parte desse time, porque eu sei que você avalia a equipe e vê essa pessoa que faz sentido para mim, ou então essa pessoa que não faz sentido. Eles têm essa capacidade de avaliarem, você passa para eles onde nós queremos chegar para que eles também consigam identificar se eles fazem parte daquilo ou se não faz sentido? Assim, eu sou muito transparente com os colaboradores, você sabe disso. Então, assim, sempre falo para eles quais são os nossos projetos como empresa e se os colaboradores são ativo contabilidade ou são só CPFs que estão ali para receber o seu salário e pronto, acabou. Então, é uma outra cultura que a gente tem, é a questão da ambição. A ambição é sempre querer evoluir, querer mais, querer conquistar coisas grandes. Então, assim, para estar na ativo contabilidade, isso tem que estar na cabeça do cada colaborador. Porque é isso, essa engrenagem trabalhando junto é que vai fazer com que o escritório chegue nos projetos que a gente conversa. São projetos audaciosos, então as pessoas que estão dentro têm que ter ambição para que isso aconteça. Então, assim, sempre foi muito claro, de cada projeto do escritório, eu não tenho problema nenhum de abrir a caixa preta do escritório para os colaboradores, seja financeiro, seja projeto. Porque eu não entendo como uma empresa olha para o seu colaborador e quer ver que o seu colaborador se sinta pertencente do seu negócio, se ele não é claro de tudo do seu negócio para os seus colaboradores. Então, isso não faz sentido. Então, a gente sempre foi assim desde o começo da Ativo Contabilidade. E isso é uma cultura e vai se estender para as pessoas que eu estou levantando como líderes, porque isso é a nossa cultura. E tem funcionado super bem, né? Às vezes, assim, quando acontece alguma coisa da parte de algum funcionário, a gente sabe que todo mundo se sente totalmente responsável. Então, assim, a equipe se sente parte realmente da empresa. E isso é incrível, porque não é em todo lugar que a gente vê isso. Isso acho que você pode falar melhor do que A gente está indo para uma nova fase agora. A gente sempre usou tecnologia e eu sei que você sempre procura ferramentas que possam agilizar ainda mais as nossas entregas e tudo mais. Então, o escritório, ele já é tecnológico. Mas eu sei que agora a gente está expandindo essa tecnologia também para os nossos clientes. E nem todo cliente tem facilidade com tecnologia. Então, como é que a gente lida com esses clientes que não têm facilidade para usar a tecnologia? O escritório não pega esse tipo de cliente, ou então a gente pega e treina, o que a gente faz? Não, nós pegamos o cliente. Se o cliente for nosso perfil, nós pegamos. Eu acho que cabe ao empreendedor entender que, vamos lá pegar como exemplo no escritório, nós temos muitos clientes de 20 até 35 anos, 40. Então, esses têm uma facilidade com a tecnologia. Então, nós conseguimos adaptá-los às nossas tecnologias. Mas também nós temos clientes com mais de 40 anos, 50, que têm uma certa dificuldade. Então, nós não iremos ter ele na nossa base. Nós temos que entender que nós temos que tratar o cliente de acordo com o perfil de cada um. A gente tem que ter um jeito de trabalhar para cada um. Mas, voltando que a prioridade são clientes que consigam utilizar as ferramentas. Mas a gente não vai deixar de cuidar do cliente ou ter um outro canal de atendimento. Por exemplo, nós temos um sistema que os clientes podem abrir uma ordem de serviço e já vai vir direto para a gente. Tem um aplicativo e também tem a web, certo? Mas só que lá atrás eu já percebi que vários clientes não conseguiam fazer isso lá por dentro. Seja pela dificuldade ou seja pela correria do dia a dia do empreendedor. Então, eu busquei uma outra ferramenta, percebendo que o maior canal de atendimento da gente é o WhatsApp. 97% dos nossos atendimentos são via WhatsApp. Então, nós adquirimos uma ferramenta de WhatsApp que é vinculada com essa outra ferramenta da operação. Então, fica muito mais fácil para o cliente que não consegue pedir uma ordem de serviço pelo aplicativo, chamar no WhatsApp, solicitar e através do WhatsApp a gente abrir a ordem de serviço dele, do que a gente perder o cliente só porque ele não consegue abrir a sua ordem. Então, você tem que entender quais são os tipos de clientes que tem na sua base. Claro que você não vai criar
um jeito de trabalhar para cada tipo de cliente, mas separar os seus clientes por núcleo, né? Então, aquela quantidade X de cliente, ele tem um perfil. Será que eu consigo ajudá-los de forma mais prática? Sim. Por quê? Fazer um por um, seu custo vai lá para cima. Mas se você tem 10, 15, 20, 30 clientes que têm o mesmo perfil, você dilui aquele custo de alguma tecnologia que você vai colocar que seja específico para aquele tipo de cliente. Até porque nós podemos pegar novos clientes que sejam aquele mesmo perfil. Então, a gente já sabe como lidar com eles. Entendeu? Então, a gente tem a tecnologia e utilizamos a tecnologia para tudo no escritório, praticamente. Mas nem papel lá. Nem papel nós temos no escritório. Mas não deixamos de entender também a forma humana, o trato da pessoa com pessoa. É ponderar, né? Trazer o equilíbrio nem 8 nem 80. É, isso. Anderson, muito obrigada pelas suas respostas, tá? Queria dizer para você que tá aí, que infelizmente eu sei que você adorou nosso conteúdo, mas a gente tá chegando no finalzinho desse podcast. Queria pedir pro Anderson dar os agradecimentos finais para ele e deixar um recadinho sobre uma surpresa que a gente vai ter pro próximo podcast. Anderson, por favor. Opa, empreendedor, foi um prazer estar aqui, passar um pouco desses anos aí gerindo empresas, ajudando outras empresas a crescerem também. O nosso primeiro episódio do podcast, e no próximo nós queremos trazer um convidado especial, um cliente, amigo, para falar um pouco sobre o seu negócio, como o seu negócio chegou no patamar que está hoje, e a Ativo Contabilidade, o como pôde ajudá-lo nesse momento. Tchau, ativos, até a próxima!